Boa noite. A gente vai estar apresentando nosso trabalho. A nossa consultoria empresarial foi com a mercearia Nossa Senhora Aparecida, que pertence aqui à região de Ouro Branco. E o grupo, a gente faz parte do grupo 10, que é o João Vitor, a Thaís, Gabriele e eu, Miriam. O nosso diagnóstico e o plano de melhoria que a gente fez com a mercearia, aí a gente vai estar falando no decorrer do trabalho o que a gente pesquisou, o que a gente encontrou e o diagnóstico que a gente fez para melhor atender e tentar procurar melhorias para a empresa. Então, o objetivo da consultoria, qual que foi o objetivo da nossa consultoria para a mercearia Nossa Senhora Aparecida? Foi diagnosticar os principais problemas da mercearia Nossa Senhora Aparecida e propor para ela soluções práticas e de baixo custo e compatíveis com a realidade do local, né? E do proprietário do negócio. Então, assim, a gente usou algumas ferramentas que foram o SWOT, a matriz de riscos e o 5W2. E com isso a gente usou essas ferramentas para identificar as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças que a empresa sofre para conseguir melhorar, né? E também priorizar os riscos mais críticos para a empresa. E com isso a gente estruturou o plano de ação da empresa. Aí, sobre a empresa, a gente vai falar um pouquinho da empresa para vocês conhecerem. O que é? É um comércio varejista de bairro, de um bairro mais distante de Ouro Branco. Lá eles têm um atendimento personalizado, porque são pessoas daquele bairro mesmo que fazem compras no comércio local. E com isso, por ser um comércio pequeno, eles têm forte relacionamento com as pessoas daquele lugar. E também, por ser um comércio de familiar, eles têm essa gestão de família, de ser uma coisa mais tradicional. Quais que foram os principais problemas que a gente encontrou no estabelecimento, no mercado Nossa Senhora Aparecida? Foi controle informal de estoque, eles não tinham nada assim formal. A organização da loja, ela não tinha planejamento para atrair cliente, para vender mais coisas dentro da loja, de acordo com o que a pessoa vai andando. Então, assim, coisas mais intuitivas para a compra, para atrair o cliente a comprar. Eles não tinham controle de fiados dele, não é nada automatizado, era tudo manual. Então, assim, uma coisa que fica bem mais difícil de controlar, porque a pessoa pode esquecer de anotar, pode perder a folha. Então, assim, eles só tinham esse controle manual, não tinham um controle automatizado. O fluxo de caixa deles comprometido, porque também tem esses problemas, né, que nada é automatizado, mas muita coisa manual, então acaba comprometendo. E os funcionários têm muita dependência do dono do mercado. Tudo gira em torno do dono do mercado. Todas as decisões por conta do dono do mercado. Então, assim, a empresa cresceu, mas não mudou a mentalidade, eles não automatizaram nada, não melhoraram processos, eles não conseguiram, não acompanharam as mudanças de acordo com o que está acontecendo, né, no mundo. Qual que é a causa raiz disso? Foi falta de padronização e controle dos processos operacionais e financeiros. E aí fica claro que o fiado é totalmente uma coisa desorganizada, que com isso pode gerar prejuízo para o proprietário. O estoque deles não é controlado, e com isso ocorre perda de caixa, perda de previsibilidade de caixa. Às vezes tá falta, como eles não têm esse controle de caixa, o controle de estoque controlado, às vezes falta material, falta algum produto que poderia estar vendendo e falta por conta que eles não têm esse controle, então vai ver só quando acaba. Eles poderiam estar tendo essa previsibilidade antes de acabar, já estar providenciando nova compra para não perder cliente, para não perder vendas. Bom, agora falando um pouco, né, sobre a nossa análise SWOT, a gente conseguiu mapear um panorama interno e externo da mercearia, né, a partir dessa análise. Em forças, a gente destacou o atendimento próximo, a boa localização, os clientes fiéis e os bons fornecedores. Em oportunidades, a gente destacou a digitalização, né, dos processos da mercearia, uma forma mais organizada em sistemas, o uso do Pix e o melhor controle financeiro ali para a empresa ter ciência do que ela está recebendo, o que está saindo, né, e ela ter esse melhor controle ali. Em fraquezas, a gente colocou o controle manual, o fiado sem regras e a baixa automação, como a Miriam reforçou ali no slide anterior. Esses pontos, né, tem que ter bastante atenção ali para não gerar prejuízo para a empresa, né? E em ameaças, a gente destacou a concorrência,
a inflação e a inadimplência. E para não ficar apenas no mapeamento, né, nós priorizamos esses perigos em uma matriz de risco. O resultado nos mostrou que a inadimplência no fiado é o nosso maior ponto crítico aí da empresa. E o nosso maior ponto aí da empresa mais crítico é o fiado, e os outros ficaram ali numa relação média, de risco médio, mas que tem que ter uma atenção também. Agora, falando um pouco nos nossos planos de ações, a gente elaborou focando nas principais propostas de melhoria. Para atacar o problema do fiado e do caixa, a gente propôs a formalização de regras claras para as vendas a prazo e a padronização das cobranças, além da implementação imediata de uma planilha de controle financeiro. E na parte operacional, a gente colocou algumas ações envolvendo para definir um nível ali de estoque mínimo para evitar a falta de mercadorias e melhorar esse layout físico da loja, para otimizar o espaço, né, prezando ali por uma otimização nesse estoque e também a fim de não perder clientes e vendas, né? E para garantir que isso tudo funcione de uma forma clara e eficiente, a gente propõe a criação de indicadores semanais de desempenho. E o grande diferencial desse plano é que todas as ações propostas possuem baixo custo e rápida implementação, respeitando a realidade financeira de uma gestão familiar, né? Agora, passando um pouquinho sobre o cronograma de implantação, a gente colocou aí 3 fases, né, entre mais ou menos 90 dias. A primeira fase, de 0 a 30 dias, seria a política do fiado, o controle financeiro e planilhas de controle. A fase 2, entre 31 a 60 dias, seria o estoque mínimo, o layout e a organização do espaço físico e também do sistema. E a fase 3 seria entre 61 a 90 dias, prezando ali pelos indicadores, o acompanhamento e a gestão contínua. E dentro dessa apresentação toda para a empresa, os resultados esperados seriam uma redução da inadimplência, uma menor falta de produtos em estoque, né, com essa melhoria desse controle do estoque, um melhor fluxo de caixa, o aumento do ticket médio, decisões baseadas nos indicadores e uma maior organização da empresa, né? E as nossas considerações finais seria que a nossa consultoria demonstrou que essa empresa tem um grande potencial de crescimento, porém necessita mesmo padronizar esses processos internos e realizar essa organização para demonstrar esses resultados, né? E as propostas apresentadas exigem um baixo investimento financeiro e podem gerar melhorias significativas no controle do estoque, fluxo de caixa, organização operacional e tomada de decisão. E dessa forma, a gente acredita que o plano de intervenção atende às necessidades da empresa e vai contribuir aí para um bom crescimento, né? Assim a gente espera. E é isso. A gente agradece a atenção pelo trabalho e está aberto a qualquer dúvida, qualquer pergunta. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. De nada. E também a gente queria deixar também que a empresa ficou bem satisfeita com a consultoria que a gente deu, porque para eles vai ser de bastante valor. Com certeza. Então, tchau. Tchau.